Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Pessoal, contra a maioria da nossa torcida, Cruzeiro encaminha venda de Cauã Batistella. Pessoal, e dirigente diz porque o Cruzeiro decidiu vender aí grande promessa da base a clube desconhecido da Europa. E pessoal, o Cruzeiro libera o Wallace para utilização de Tite, né? E dirigente explicou o caso. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante, hein? Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, nossa torcida tá furiosa. Um dos destaques do Cruzeiro, principalmente no título da Copinha, e também foi utilizado pelo técnico, né, Tite, no início do Mineiro, Cauã Batistella, de apenas 18 anos, está de saída do Cruzeiro. Tá de sacanagem essa diretoria, né? Em parceria com o Perfil e Cris da Toca, o meia será negociado com o Metalist da Ucrânia por 5 milhões de euros, algo na casa aí dos 30,9 milhões de reais. O Cruzeiro que vai manter aí 30% dos direitos econômicos para eventuais negociações futuras. Batistella, que tem um passaporte italiano, já se despediu dos companheiros rumo aí à Europa. No dia 8 de julho do ano passado, Batistella renovou seu contrato com o Cruzeiro e firmou um novo acordo até dezembro de 2030. À época, o meio ítalo brasileiro recebeu uma valorização salarial considerável com evolução ao longo do tempo de contrato, né? Vale considerar, né, que em 2026, né, nessa temporada, ele iniciou com o grupo profissional do Cruzeiro sob o comando de Tite. O cria da Toca estreou no time principal na derrota para o Pouso Alegre no Mineirão pela primeira rodada do Mineiro. No jogo, Cauã deu assistência após cobrar escanteio na cabeça do outro Cauã, no caso o Prates, para aí o gol do Cruzeiro. Já na reta final da Copinha, Batistella foi um dos jogadores que reforçaram a delegação no interior de São Paulo e justificou o pedido de Myron César. No torneio de base mais importante do país, o meia marcou um gol, deu 3 assistências em 4 jogos e acabamos aí sendo campeões. Pessoal, torcida muito indignada por o Cruzeiro vender aí, né, Cauã Batistella por esse preço irrisório, né? Ele vai para um time sem expressão, né, num país sem expressão no futebol, né, na Ucrânia lá, né, o que a gente mais conhece lá é o Shakhtar Donetsk, e ele está indo para um Metalist, sem tradição nenhuma, principalmente aí, né, no país ucraniano. E fica aí uma negociação muito confusa, né, grande parte da nossa torcida já especula aí que o Cruzeiro tem feito essas negociações para compensar, né, a compra de Gerson. Então tá vendendo aí Cauã Prates, Batistella, tentou vender Kaique, para tentar, vamos dizer assim, repor o dinheiro gasto em Gerson. Mas afinal disso tudo, né? Afinal disso tudo, Cruzeiro tá quebrado? Será que Pedrinho BH desistiu de investir no Cruzeiro? O bolso pesou, né? Ou ao contrário, o bolso esvaziou, gastando essa quantia milionária para trazer Gerson e agora vendendo aí, né, as grandes promessas do Cruzeiro. Além de Cauã Prates, Cauã Batistella é um dos grandes, né, medalhões aí da nossa base e que toda a nossa torcida esperava ver Batistella jogando de titular, né, pelo menos entrando em campo mais vezes. Se o Cruzeiro tivesse esperado dar essa oportunidade para o garoto, poderia ser vendido aí daqui 1, 2 anos por no mínimo aí 20, 30 milhões de euros. Pessoal, torcida aí, né, muito revoltada com mais uma, vamos dizer assim, lambança dessa diretoria do Cruzeiro, principalmente na parte de vendas, né? Então o Cruzeiro mais uma vez demonstrando
que não sabe precificar os nossos jogadores. E pessoal, o Cauã, que é considerado uma das principais joias formadas pelo Cruzeiro nos últimos anos, nasceu na Itália, mas é filho de brasileiros. O pai de Cauã é Cleiton Batistella, campeão europeu no futsal pela Itália e da Champions League com o Montesilvano. O jovem atleta passou os primeiros anos de vida no velho continente, mas depois se mudou para o Brasil. Né, pessoal? Então, vamos que vamos, né? E mais aí, um cria da toca deixando o Cruzeiro. E pessoal, em entrevista ao canal HG Play, o executivo de futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel, confirmou a informação e explicou os motivos da negociação de Cauã Batistella. Olha o que ele disse, abre aspas. No caso de Batistella, o Cruzeiro, como no caso de Cauã, vai permanecer com o percentual do atleta em caso de transferência futura. Isso é muito importante em caso de jogadores jovens terem um percentual. Todos os movimentos que fazemos envolvemos a área técnica para tomar uma decisão adequada. O Cruzeiro tem na posição o Matheus Pereira, Gerson, Japa, Juan Gabriel da seleção brasileira e Felipe Moraes, também de seleção. Tudo isso levamos em conta quando vamos negociar um atleta. Quanto mais jovem o jogador precisa ter espaço. Com esses jogadores que temos no elenco, com o Batistella precisando fazer a transição para o profissional, o único caminho se não fazer a transferência, que julgamos ser uma boa transferência. Dentro desse cenário, julgamos ser melhor do que emprestar ele para outro clube. Porque talvez, mesmo quando ele voltasse, esses atletas poderiam estar em processo mais avançado e com ainda mais espaço no elenco. Fecha aspas, concluiu aí Bruno Spindel. Ainda, pessoal, de acordo com a apuração, né, o Cruzeiro manterá, aí, como eu disse, os 30% dos direitos econômicos, né, para em caso aí de negociações futuras. Como eu havia também dito, Batistella, que tem passaporte italiano e já se despediu dos companheiros no Cruzeiro. Pessoal, e falando aí de quem está saindo, temos que falar também de quem vai ficar, porque ninguém resolveu aí, em definitivo, ficar com ele, que é o caso aí de Wallace, né? Nenhum clube aí vai, né? Fez negociação concreta para ficar com o jogador. E ainda sem estrear pelo Cruzeiro, o Wallace está liberado para ser utilizado por Tite. A informação também foi confirmada por Bruno Spindel. Segundo o dirigente, o jogador não vinha sendo relacionado por decisão da diretoria, que aguardava o desfecho de possíveis tratativas de transferência. Com as conversas não avançaram, ele volta à disposição para ser utilizado pela comissão técnica. Olha o que disse Spindel em relação ao Wallace. Abre aspas. Recebemos uma série de sondagens, tivemos uma série de conversas com o empresário do atleta e nós, como direção, decidimos aguardar o término dessas conversas para tomar uma decisão adequada. O Wallace fica no Cruzeiro e já está liberado para Tite. Treinar, ele já está treinando normalmente, mas não estava sendo relacionado por decisão nossa, de direção. Agora ele está liberado para ser relacionado e possa jogar. Agora é uma decisão técnica. A decisão de relacionar ou não vai ser exclusiva de Tite. É um jogador campeão olímpico, jogou muito tempo na Europa, teve sucesso na Europa, foi capitão na Udinese da Itália. Entendemos que da nossa parte teríamos que tratar ele com devido respeito, da grandeza de avaliar a situação antes de tomar uma decisão. Teve uma série de sondagens e primeiro avaliamos antes de tomar a decisão e agora ele está liberado para Tite para a melhor decisão técnica possível para o Cruzeiro. Fecha aspas, finalizou o Spindel. Pessoal, ficamos aí com o velho de guerra, né? O Wallace que já tem 30 anos, 1 ano e meio no Cruzeiro, ainda não resolveu nada e deixamos embora aí uma grande promessa, Batistella, né? Apenas 18 anos, meio atacante, maravilhoso, joga demais e tinha um futuro imenso aqui no Cruzeiro e poderia, além de tudo, render uma boa grana. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa o like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!